Imagine dizer uma única frase e ver o narcisista à sua frente congelar, como se o chão tivesse desaparecido sob os pés dele. O olhar arrogante vacila, a máscara escorrega, e por trás daquela pose de controle absoluto, você finalmente enxerga o medo. O medo de ser exposto, de ser tocado em sua ferida mais profunda. Otto Kernberg, psiquiatra mundialmente renomado, dedicou décadas a desvendar os labirintos mais escuros da mente narcisista. E o que ele descobriu é devastador. Por trás da grandiosidade, há uma criança apavorada, agarrada a um ego que desmorona diante da verdade certa, dita da forma certa. Neste vídeo, você vai descobrir 7 frases simples, mas psicologicamente letais, que não apenas desestabilizam um narcisista, mas o obrigam a enfrentar o que mais tenta esconder: sua vulnerabilidade primitiva. Estas frases, quando usadas com consciência, não são armas para ferir, mas espelhos que expõem a fragilidade que eles negam com tanta força. Você não precisa gritar, não precisa discutir. Basta escolher as palavras certas e deixá-las agir como dinamite no ego que ele construiu como armadura. Você já sentiu que nada do que diz parece afetá-lo? Que suas lágrimas, argumentos ou silêncio são apenas combustível para o jogo dele? Então, talvez o que faltava não era força, era estratégia. E estratégia é exatamente o que você terá aqui. Otto Kernberg nos mostra que para confrontar um narcisista não é preciso gritar mais alto. É preciso entender o que quebra sua estrutura interna e apontar com precisão cirúrgica. Estas frases não são simples respostas prontas. Elas são baseadas na psicodinâmica do transtorno narcisista, no medo crônico de abandono, no desespero por validação e no pânico silencioso de não ser admirado. Quando você entende isso, passa a ter uma vantagem que ele jamais terá sobre você: o poder de reconhecer a dor que o move e de desmontá-la com uma única sentença. Fique até o fim, porque as frases que você vai conhecer não apenas abrem os olhos de quem lida com um narcisista. Elas devolvem a você aquilo que ele tentou tomar: sua lucidez, sua voz e sua capacidade de virar o jogo sem precisar se rebaixar. E no final, você vai entender por que Kernberg dizia: a maior punição para um narcisista não é o confronto, é o espelho certo no momento certo. O que Otto Kernberg nos ensina, acima de tudo, é que o narcisismo patológico não nasce da força, mas da carência. Por trás de todo narcisista está um ego fragmentado, moldado por uma história de afeto negado, de humilhações silenciosas e de uma fome insaciável por admiração. Quando você o vê se gabando, menosprezando os outros ou tentando te manipular, com charme ou frieza, lembre-se, não é poder, é desespero. Ele construiu essa armadura para não ser tocado onde dói, e toda vez que você se aproxima dessa ferida com a palavra certa, ele se desmonta. A primeira frase que desestabiliza um narcisista é: eu não te admiro como você pensa. Dita com serenidade, ela desmonta a ilusão de controle que ele tanto valoriza. O narcisista vive da certeza de que você o vê como especial, superior, irresistível. Quando você quebra esse espelho com a indiferença honesta, ele sente como se estivesse caindo num abismo, porque para ele, ser admirado é respirar. Se você retira isso, ele sufoca. O segundo golpe é mais sutil, mas ainda mais cruel para a mente narcisista. Você pode gritar, mas isso não me afeta mais. Kernberg explica que o narcisista precisa dominar emocionalmente para sentir que existe. Quando você demonstra que não está mais sob esse domínio, você não só tira dele o palco, você tira a plateia. E um narcisista sem público é um ator esquecido. É nesse momento que ele vacila, porque percebe que seu poder emocional está evaporando. O terceiro impacto vem com uma simples pergunta: por que você precisa que todos te amem o tempo todo? Essa frase quebra a ilusão da autossuficiência. Ela revela o narcisista como alguém eternamente faminto por validação externa. Segundo Kernberg, esse tipo de confronto força o narcisista a encarar a dependência que nega, e isso o consome por dentro. Porque agora você não é mais parte do jogo, você virou o espelho, e é justamente aí que o jogo vira. Quando você
deixa de reagir como vítima e passa a operar como observador estratégico, a estrutura narcisista começa a ruir. A psicodinâmica se inverte. Você para de girar em torno do narcisista. E ele começa a girar em torno da sua calma, da sua lucidez, da sua frieza emocional. É nesse ponto que você começa, de fato, a desarmá-lo. Otto Kernberg descreve o narcisista como alguém preso numa batalha interna constante. De um lado, um sentimento de grandiosidade irreal, do outro, uma sensação profunda de vazio. É esse vazio que ele tenta esconder a todo custo. E é por isso que a quarta frase é devastadora. Você parece forte, mas vive fugindo de si mesmo. Essa afirmação rasga a fachada de força que ele exibe. E o mais cruel: você não grita. Você apenas aponta. Esse tipo de verdade, quando dita com frieza e clareza, desestrutura o narcisista porque obriga sua mente a entrar em contato com o núcleo de sua dor. A vergonha. Segundo Kernberg, a vergonha é o afeto mais intolerável para esse tipo de personalidade. Eles não sabem lidar com ela. Por isso evitam a introspecção, detestam críticas e precisam constantemente inflar o próprio ego. Ao tocar nesse ponto, você ativa um colapso interno, e ele não tem defesa contra isso. A quinta frase é ainda mais desconcertante. Você precisa de aplausos, não de amor. Essa frase separa, com precisão cirúrgica, o que o narcisista mais teme: ser visto como alguém incapaz de se conectar de forma real. Ele quer amor? Ele diz que sim. Mas, no fundo, quer apenas ser idolatrado. Otto Kernberg reforça: o narcisista busca relações para manter a autoimagem, não para se relacionar de fato. Quando você verbaliza isso, ele não sabe como responder. Porque, no fundo, você está certo. E ele sabe disso. O sexto golpe é uma armadilha emocional que revela a ausência de empatia. Você nunca perguntou como eu me sinto. Parece simples. Mas para um narcisista, ouvir isso é como ser exposto ao espelho da própria frieza. Eles são mestres em monopolizar conversas, em dramatizar suas dores e minimizar a dos outros. Quando você lança essa frase, você o força a encarar uma das verdades mais incômodas. Ele é emocionalmente estéril. E talvez o mais importante dessa parte seja entender que essas frases não são gritos de vingança. Elas são expressões de verdade psicológica. E a verdade, quando dita com firmeza e sem medo, tem um poder destrutivo sobre estruturas baseadas na ilusão. Otto Kernberg ensina que você não cura um narcisista, mas pode se libertar dele. E essas frases são o início dessa libertação. Kernberg afirma com clareza: o narcisista se alimenta das emoções que provoca. Quanto mais você reage, mais combustível você oferece. Mas quando você aprende a manter o silêncio estratégico, a pausa pensada, a resposta medida, você começa a desaparecer do campo emocional dele. E para um narcisista, isso é pior que rejeição. É inexistência. É por isso que a sétima frase é a mais letal. Você não me afeta mais. Essa frase representa o fim do jogo psicológico. É a negação absoluta do impacto. O narcisista tenta te provocar, te seduzir, te manipular, te culpar, e nada disso funciona mais. Segundo Kernberg, essa é a punição invisível. O narcisista ainda está lá gritando no teatro, mas você saiu da plateia. Ele continua encenando, mas agora o palco está vazio. E isso é insuportável para ele. Mas atenção. Para essa frase funcionar, sua energia precisa ser real. Não adianta apenas falar. Você precisa ser indiferente. Isso exige trabalho interno, desapego, autoconhecimento. E é exatamente aí que a transformação acontece. Não apenas porque você desarma o narcisista, mas porque você se reconstrói. Você para de ser um satélite girando em torno dele e vira um sol próprio. A libertação emocional é o que Kernberg considera o ponto crucial da sobrevivência psíquica ao narcisismo. E quando você se reconstrói emocionalmente, você não apenas destrói o controle que ele tem sobre você, você impede que qualquer outro narcisista volte a ter poder. Porque agora você tem uma bússola interna, um norte emocional. E isso, para ele, é inalcançável.
Ao dizer essas frases, você não está apenas reagindo, está marcando um limite, está delimitando o território emocional, está deixando claro que o espaço que antes era manipulado, agora é seu, inteiro e inegociável. E isso é mais poderoso do que qualquer grito. Otto Kernberg não romantiza o narcisismo. Ele revela com precisão clínica o dano que esse tipo de personalidade pode causar. E a verdade é que o narcisista teme que você entenda sua mente. Porque, quando você entende, você para de ser presa. E é exatamente isso que essas frases provocam, o fim do ciclo. Quando o narcisista percebe que você conhece a estrutura dele, ele perde a vantagem. A mente narcisista é previsível: sedução, dominação, desvalorização, descarte. Esse ciclo só funciona se você não percebe. Mas ao usar essas frases, você mostra que já viu tudo, que já entendeu o script. E mais do que isso, que já saiu dele. Essa consciência, segundo Kernberg, é o antídoto contra o colapso emocional que o narcisista tenta te impor. Mas é preciso cautela. Essas frases não devem ser usadas por impulso ou para atacar. Elas são instrumentos de clareza. Você as utiliza não para ferir, mas para afirmar sua integridade. A maior vitória contra um narcisista não é fazê-lo sofrer. É não sofrer mais por causa dele. É resgatar sua autonomia, sua voz, seu equilíbrio. E há algo ainda mais poderoso. Quando você aplica esses princípios, você começa a atrair relações diferentes, porque agora você emite outro tipo de energia, uma energia que repele manipuladores, que repele jogos, que repele tudo aquilo, que antes parecia normal. E essa mudança assusta o narcisista, porque você não é mais acessível. A partir desse ponto, você não apenas se liberta de um narcisista específico, você se torna a prova deles, e essa é a verdadeira conquista. Como Kernberg dizia, o que o narcisista mais teme é que você descubra que não precisa mais dele. Talvez o mais impactante de todo esse processo seja perceber o quanto você perdeu de si tentando agradar ou sobreviver a um narcisista. Você moldou falas, engoliu palavras, suportou silêncios cruéis. E agora, com 7 frases simples, você começa a reverter esse cenário. Não porque elas sejam mágicas, mas porque, quando ditas do lugar certo, têm o poder de libertar. Otto Kernberg não acreditava em finais felizes com narcisistas patológicos. Ele acreditava em recuperação, em reconstrução, em clareza. E é isso que você está fazendo agora. Cada uma dessas frases é um passo em direção a uma versão sua que não aceita menos, que não se cala diante da manipulação, que não negocia mais sua paz. Você não precisa discutir, não precisa provar, não precisa se vingar. Basta ser firme, basta ser lúcido, basta ser você, sem as correntes emocionais que ele impôs. Porque, no fim das contas, o maior castigo para um narcisista é ser ignorado por quem ele achava que controlava. Você não vai curar o narcisista, não vai consertá-lo, mas pode curar a si mesmo, pode se reerguer, pode finalmente respirar e, acima de tudo, pode olhar para trás e dizer: eu venci, sem precisar me tornar como ele. Essa é a vitória que ele jamais vai entender, porque ele nunca foi capaz de sentir. E é por isso que, a partir de hoje, essas frases não são apenas armas, são escudos, são limites, são declarações de amor próprio. E quando você as usa com consciência, você transforma dor em poder, silêncio em força e trauma em liberdade. Você chegou até aqui. O que significa que algo dentro de você já não aceita mais viver como antes. Algo cansou de ser manipulado, testado, silenciado. E esse algo tem nome: consciência. Otto Kernberg nos ensinou que o primeiro passo para se libertar de um narcisista não é enfrentá-lo de frente. É reconhecer com coragem que você esteve num jogo injusto. Um jogo em que suas emoções foram moeda, sua voz foi calada e o amor foi condicionado à submissão. Mas agora, ao escutar essas 7 frases, talvez pela primeira vez você tenha sentido o poder de dizer basta com elegância. Não com gritos, não com desespero, mas com lucidez.
Cada uma dessas frases foi construída sobre o entendimento profundo da psique narcisista. Elas não são aleatórias. Elas foram desenhadas para tocar exatamente onde dói, onde o ego do narcisista se fragmenta. Porque, como Kernberg revelou, o que destrói o narcisista não é o ódio, é a verdade. Uma verdade que ele passou a vida tentando esconder até de si mesmo. E agora você tem essa verdade em suas mãos. Talvez você ainda sinta medo. É compreensível. A mente do narcisista não liberta fácil. Ela cria vínculos com base em culpa, promessas e manipulação. Ela faz você duvidar de si. Faz com que você se questione mesmo quando está certo. Mas quero que você guarde isso. O fato de estar aqui, assistindo este vídeo até o final, significa que você já deu um passo que ele nunca dará. O passo em direção ao autoconhecimento. O narcisista vive de aparências, de encenações, de elogios vazios. Mas você está buscando a raiz. Está mergulhando onde ele se recusa a ir. Na dor real, na cura verdadeira, na reconstrução consciente. E isso, por si só, já te coloca em vantagem. Otto Kernberg reforça que a saída do ciclo narcisista começa na diferenciação emocional. Quando você para de reagir como ele espera e passa a agir a partir de quem você é. E quem você é está voltando a nascer. Agora, respire fundo. Relembre cada uma das 7 frases. Veja que nenhuma delas exige gritos, brigas ou vingança. Todas são calmas, cirúrgicas, impactantes. Porque o que fere um narcisista não é a intensidade, é a clareza. Ele teme que você perceba que ele não é invencível, que você veja que por trás do desprezo dele existe carência, que por trás da agressividade existe um medo desesperado de ser esquecido. Ele se alimenta do seu envolvimento emocional. Mas quando você usa essas frases com calma, é como se dissesse: eu vejo você e não tenho mais medo. Essa é a libertação mais difícil, mas também a mais poderosa. Kernberg dizia: o que mantém você preso ao narcisista é o eco da sua própria insegurança. E a cada frase dita com firmeza, esse eco vai diminuindo, até desaparecer por completo. A partir de hoje, você tem um novo mapa. Um mapa que não mostra atalhos, mas mostra a saída. Essas frases são bússolas, apontam para a sua autonomia, sua identidade, sua capacidade de viver sem as distorções emocionais que ele projetou sobre você. Mas saiba, a libertação real começa quando você decide não apenas dizer essas frases, mas se tornar o tipo de pessoa que não precisa mais se defender. Aquele que é inteiro, mesmo depois de ter sido quebrado. Que é firme, sem precisar ser agressivo. Que é verdadeiro, sem precisar gritar para ser ouvido. O narcisista nunca vai entender isso, porque ele ainda vive na ilusão de controle. Mas você não. Você entendeu, você atravessou, e ninguém pode tirar isso de você. Se esse conteúdo tocou seu coração, se ele trouxe clareza, força ou até mesmo lágrimas, eu te convido agora a continuar essa jornada. Inscreva-se no canal. Curta este vídeo. E, principalmente, compartilhe nos comentários o que mais te marcou. Sua história importa. Sua voz tem valor. E quando você compartilha, você fortalece outras pessoas que, assim como você, estão tentando sair da escuridão. Nenhum narcisista merece seu silêncio. Mas você merece ser ouvido. Esta comunidade é para isso, para reconstruir identidades, para resgatar vozes, para lembrar que é possível vencer sem se tornar igual a quem te feriu. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, envie este vídeo. Às vezes, uma frase é tudo que alguém precisa para começar a se libertar. E talvez essa libertação comece com você.